A pergunta que não quer calar é: Neymar entra em campo hoje? A expectativa em torno do craque é grande, com a possibilidade de ele somar alguns minutos na partida do Brasil contra a Escócia, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos. Enquanto o jogador compartilha diariamente sua rotina de treinos, uma onda de boas vibrações toma conta das redes sociais. Famosos não perderam a chance de demonstrar apoio ao camisa 10. Você vai mostrar para geral o que é fazer a diferença, escreveu Marcos Mion, seguido por um entusiasmado vamos de Marco Luque. O funkeiro MC Guimê também marcou presença com uma mensagem de incentivo, enquanto Tirulipa reforçou a torcida: vai lá e faz o que tem que ser feito. Deus é contigo e essa é a Copa do Neymar. A comoção entre as celebridades não é recente. Desde o momento da convocação, nomes como Luciano Huck e Gil do Vigor já demonstravam euforia com a presença do jogador no elenco. Paralelamente, o clima de celebração se estende a outros assuntos. Xuxa comentou sobre a chegada de um neto, em meio aos rumores de gravidez da filha, Sasha. Agora, o foco da seleção se volta para a próxima fase. O Brasil inicia o mata-mata na segunda-feira 29, e sob o comando de Carlo Ancelotti, aguarda a definição do adversário, que virá do confronto entre Japão ou Holanda. A esperança é que Neymar recupere sua condição física ideal para ajudar o time na busca pelo hexacampeonato. Confira abaixo os registros que o craque tem compartilhado durante sua preparação. É impossível não olhar para essa movimentação toda e não sentir aquele frio na barriga clássico de época de Copa, né? A gente observa esse burburinho em torno do Neymar, com figuras como Marcos Mion, Marco Luque e até o pessoal do entretenimento pesado mandando mensagens de incentivo, e percebe que o Neymar não é apenas um atleta. Ele é um fenômeno cultural que transcende as 4 linhas do campo. Quando a gente fala do Neymar Júnior, estamos falando de um menino que surgiu lá em Mogi das Cruzes, cresceu nas categorias de base do Santos Futebol Clube e, quase que instantaneamente, se tornou o rosto do futebol brasileiro para uma geração inteira. Lembro como se fosse ontem do impacto dele em 2009, 2010, com aquele moicano, a ousadia e a alegria que na época pareciam renovar o DNA do nosso esporte. Ele carregou o peso de ser a esperança do Brasil muito cedo, ainda um adolescente, e atravessou fases que pouquíssimos seres humanos no planeta conseguiriam suportar. Teve a transição para o Barcelona, onde formou aquele trio histórico com Messi e Suárez, a conquista da Champions League, o status de terceiro melhor do mundo e, claro, todas as polêmicas que o cercaram ao longo da última década. É curioso notar como a trajetória dele é uma montanha-russa de expectativas. Desde a Copa de 2014, quando ele sentiu na pele a dor física e a pressão de carregar um país nas costas, até as lesões recorrentes que marcaram sua passagem pelo PSG e agora o seu momento atual, o Neymar sempre foi um alvo constante de críticas e, ao mesmo tempo, de uma idolatria incondicional. E é exatamente aí que entra essa correlação com o agora. Ver o Neymar nesse estágio da carreira, tentando recuperar o ritmo para entrar em campo contra a Escócia, me faz refletir sobre o quanto ele amadureceu, não apenas no jogo, mas na gestão da sua própria imagem. Antigamente, ele respondia a tudo com dribles e às vezes com reações impulsivas. Hoje ele parece mais sereno, ainda que a pressão continue sendo colossal. Ele sabe que esta Copa, sob o comando tático do Carlo Ancelotti, representa talvez a sua última grande chance de selar o seu legado de forma incontestável com a amarelinha. O Ancelotti, aliás, é um ponto fora da curva nessa história, porque trouxe uma rigidez europeia e uma capacidade de leitura de jogo que parece ter dado ao grupo uma casca que faltava em edições anteriores. Se a gente para analisar o apoio de nomes como Luciano Huck ou Gil do Vigor, percebemos que o Neymar se tornou uma entidade que conecta o esporte ao entretenimento. E esse é um ponto que eu particularmente acho fascinante, embora complexo. A vida do Neymar é um reality show constante, e ele aprendeu a navegar nisso. A menção a Xuxa e a Sasha no meio de todo esse contexto mostra como a vida privada desses ídolos está sempre entrelaçada com a vida pública. A Xuxa, que é uma figura quase mítica da televisão brasileira, e a Sasha, que construiu uma carreira própria, fazem parte desse ecossistema onde o Neymar é o ponto focal. É como se, no Brasil, a gente não conseguisse separar a notícia do esporte da notícia de celebridades. Tudo vira uma grande narrativa sobre os nossos ídolos. Eu vejo isso com um olhar de quem acompanha a evolução da comunicação. A gente saiu da era em que o jogador era apenas o atleta e entramos nessa era do jogador influenciador, do jogador marca. E o Neymar é, sem dúvida alguma, o pioneiro máximo disso no Brasil.
Olhando para o futuro imediato, esse mata-mata que começa na segunda-feira é o verdadeiro divisor de águas. Japão ou Holanda, não importa muito o adversário, o que importa é a identidade que o Brasil vai mostrar. Na minha visão, a televisão brasileira e a imprensa esportiva muitas vezes acabam criando uma pressão tão desproporcional que, se o Neymar entra em campo e não faz um gol de placa, parece que o mundo acabou. Mas a verdade é que o futebol é um jogo coletivo, e a presença dele, mesmo que seja apenas para atrair a marcação ou ditar o ritmo em poucos minutos, tem um peso psicológico imenso. É o efeito camisa 10. Quando o adversário vê o Neymar ali, o comportamento deles muda. O respeito, e às vezes o medo, se instala. É isso que o torcedor sente e é isso que essas celebridades, que vivem da audiência e da atenção do público, entendem muito bem. Eles sabem que onde o Neymar está, a atenção está. Eu particularmente acredito que este seja um momento de redenção. Independentemente de como essa Copa termine, o Neymar já escreveu seu nome na história como um dos jogadores mais talentosos que já pisaram em um gramado. A questão é como ele quer ser lembrado. Se ele conseguir colocar o Brasil no topo sob o comando do Ancelotti, ele silencia qualquer dúvida. E essa movimentação nas redes sociais, esse otimismo que a gente vê, é o reflexo de um país que, apesar de todos os problemas, ainda se agarra ao futebol como uma forma de esperança e identidade. É muito bonito de ver, de verdade, essa união de forças, mesmo que a gente saiba que no campo, o que vale é a bola rolando e a competência técnica. Fico pensando nos bastidores desse elenco, nessa convivência diária que o Neymar deve ter com os mais jovens, com a nova geração que cresceu tendo ele como ídolo. Para muitos desses garotos que estão na seleção agora, o Neymar não é apenas um colega, ele é a referência. É o cara que eles viam pela TV quando eram crianças. Isso muda a dinâmica de um grupo. A liderança não é mais imposta pelo medo ou pela hierarquia antiga, é uma liderança baseada na admiração. O Ancelotti parece ter entendido isso perfeitamente. Ele não tenta podar o brilho, ele tenta canalizar esse brilho para o bem do time. Por fim, gostaria de dizer que, na minha visão, o cenário geral da nossa seleção é de muito mais maturidade do que a gente via há 4 ou 8 anos. Há uma organização tática que deixa o torcedor esperançoso, e o Neymar, se estiver bem fisicamente, é a cereja do bolo. A expectativa é alta, claro, mas talvez desta vez a gente tenha os pés mais no chão do que em outras ocasiões. O importante agora é que a gente consiga aproveitar esse momento, que a gente consiga assistir a esse espetáculo sem esquecer que por trás de todas as câmeras, das curtidas, dos comentários de famosos e da pressão da mídia, existe um ser humano tentando fazer o seu melhor. Que o Neymar entre e que ele brilhe, e que a gente possa ver um grande espetáculo de futebol, porque no final das contas, é isso que faz valer a pena toda essa movimentação. Vamos acompanhar de perto cada passo dele, porque a história sendo escrita bem diante dos nossos olhos, com toda a sua carga de drama e emoção, é algo que a gente não pode perder. O próximo jogo vai definir o tom do que vem por aí, e eu estarei aqui junto com vocês, torcendo para que a bola encontre o caminho da rede e para que essa narrativa tenha um final digno de tudo que foi investido até aqui. Opa! E aí, você tá ainda aí? Bom, beleza, então quer dizer que você gostou da notícia. Dá uma moral pra mim, me ajuda? Vamos combinar uma coisa? Quando você tiver um canal, tiver precisando de ajuda, me fala. Porque eu vou ficar te devendo essa? Pô, eu preciso de moral aqui no canal, porque toda hora eu tô postando notícia. Eu preciso de alguém que faça assim, ó, um clique, custa nada. Tem gente curtindo cada coisa, gente. E notícia é notícia, é informação, é riqueza. O cara sair informado daqui, sabe? E se você chegou aqui foi porque você curtiu a notícia que eu achei pra você. E eu vou achar outras. Daqui 1 hora tem outra notícia, de hora em hora. Amanhã tem um monte. Eu vou postar uns 5.000 notícias esse ano. Ou mais. Porque notícia não para, né? Mas tem que rolar uma moralzinha, né? Um comentário. E digo mais, se você se inscrever e comentar, eu vou automaticamente aqui já, ó, sobe uma notificação pra mim. Alguém comentou. Aí eu vou comentar. Você quer ver? Comenta aí pra você ver.